bem-vindos ao podcast Raízes do Agro. Eu sou Tânia Silva e hoje nós vamos tratar sobre a restrição de acessos a créditos perante instituições financeiras em razão de descumprimento de algumas obrigações legais ambientais das propriedades rurais. E para isso, a gente tem aqui hoje o nosso convidado, Laurence Ribeiro Espinosa, que é engenheiro agrônomo formado na UFG, especialista em manejo de doenças de plantas pela UFLA, nutrição mineral de plantas pela Exalc, agroecologia e desenvolvimento rural pela UFG, é professor em gestão de agronegócios da Faculdade de Anicuns, supervisor de tratos culturais do Grupo Farias, atuando na usina Anicuns S.A. É trainee da Novartis Bioscience em Barreiras, na Bahia, e perito federal agrário do INCRA desde 2007. Atualmente na coordenação de gestão ambiental da Superintendência Regional aqui no estado de Goiás. Muito bem-vindo, Laurence. Obrigado, Tânia. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome da Superintendência do INCRA, a gente agora agradece o convite, tá? E vamos tentar aqui destrinchar esses problemas dessas restrições bancárias, né? Que estão afetando não só os produtores, de um modo geral, os assentamentos de reforma agrária também. Todo mundo está sendo afetado por essas restrições bancárias, né? Certo. Laurence, antes da gente entrar aí nas normativas e destrinchar um pouquinho dessas restrições, a gente vê que existem algumas plataformas aí de monitoramentos de desmatamentos que estão sendo muito utilizadas hoje em dia, que é a MAP Biomas e tem o programa também Mais Brasil. Explica pra gente como que funciona, de onde quem que tá por trás dessas plataformas, qual que é o funcionamento delas, para depois a gente entrar na normativa e o pessoal tá mais ciente, porque muita gente ainda não entende o porquê e como que elas estão detectando esses desmatamentos e pondo ali restrição, né, na propriedade. O pessoal às vezes descobre as coisas chegando ao banco, né? Chega no banco lá para tirar o financiamento, opa, aí descobre algum problema na propriedade. Conta aí um pouquinho pra gente. O MAP Biomas, ela é uma instituição privada, né, que atua nessa área. E eles utilizam satélites de alta resolução, né? As imagens satélite, elas são a Planet, que dá a resolução de 3,7 metros. E eles fazem um cruzamento de dados de forma automatizada, certo? Eles vão pegando imagens ao decorrer do tempo e vai verificando o que está acontecendo naqueles imóveis de modo geral. E eles geram diversos alertas. A gente vai falar aqui sobre os alertas de desmatamento, mas eles geram alertas de incêndio, outros tipos de alerta também. A gente certo? tem visto agora, né, que está bem comum e o pessoal tem monitorado a questão dos incêndios em razão desse período de seca, né, e estiagem na maioria dos estados. Isso, e no caso do MAP Biomas, né, ele é de livre acesso. Você entrar na página do MAP Biomas na internet, você vai lá no site deles lá, você consegue visualizar na onde que estão esses alertas, tá? Você consegue baixar os shapes, da onde é que foi identificado, esses alertas todos, e consegue fazer esse monitoramento. E a outra plataforma que é a Mais Brasil, né? Aí esse é um convênio feito pela Polícia Federal, certo? Ela disponibiliza para órgãos oficiais, então a gente tem acesso do INCRA, o pessoal da SEMAD tem acesso, secretarias municipais de meio ambiente também podem ter acesso, porque tem que fazer um convênio com o pessoal da Polícia Federal para você ter esse acesso a essas imagens. E no caso do Mais Brasil, por exemplo, hoje se eu entrar no nosso banco de dados lá, eu tenho imagem de hoje do imóvel, certo? Você tem imagem diária também, com alta resolução, que você verifica tudo que está ocorrendo. E você tem imagem de hoje e imagens anteriores também. Você fala, eu quero comparar aquele imóvel um mês atrás e ver o que aconteceu de lá para cá. Você vem com imagem todos os dias até chegar na data de hoje. Praticamente em tempo real, né? Em tempo real. É o que eu estou falando. Antigamente, essas questões de desmatamento, de delitos ambientais, era mais fácil de se esconder, né? Hoje em dia... Era o vizinho, né? Que geralmente denunciava ali, porque o pessoal tá lá dentro da propriedade, fiscalização pouco pessoal, né? Não chegava. Ainda tem muita gente que não acredita, né? Agora, hoje em dia não tem para onde correr. Se você fizer um desmatamento e ele for acima de 3,7 metros, quer dizer, nada, né? Uma árvore, você desmatar uma árvore, nessas imagens a gente já consegue ver que você cortou aquela árvore. Então não tem como correr. A recomendação que a gente dá para todo mundo se adequar a essas questões ambientais, principalmente no tocante a desmatamento. Não é que desmatar
limpar, vai limpar, procura lá o profissional, o engenheiro florestal, o engenheiro ambiental, né, pra saber primeiro, porque tem gente que acha que até que vai estar fazendo uma limpeza ali de pastagem, e às vezes cortam a árvore. E até para se precaver, eu vejo assim muitos casos de corte de árvores isolada, para identificar se é um corte de árvore isolado ou não, porque às vezes o satélite também ele erra, né, assim, na catalogação. Então, se você coloca ali um profissional para verificar, você faz um laudo, você até se resguarda em caso de equívoco. E também para ter orientação ali do profissional, se tiver que tirar uma licença ou uma mera autorização, que dê entrada e faça antes de proceder para evitar problema, né? Isso é de fundamental importância, né? Eu falando, com essas ferramentas que tem hoje, procurem profissionais, se vai mexer na área, mesmo que seja uma limpeza. Hoje em dia, a SEMAD já caracteriza a limpeza que precisa de um processo de licenciamento. Então, procurem profissionais que atuam na área para fazer o processo de orientação, porque eles vão visualizar isso no sistema deles. Eu até vi que semana passada, no Instagram da SEMAD, eles já estão trabalhando com outro sistema de monitoramento também, que vai ser implementado aí. Então, acho que o processo de fiscalização dele ainda vai ser mais avançado ainda do que já é hoje, né? É verdade. A gente teve aqui no podcast também a Cris, né, que é gerente lá da área de regularização ambiental da secretaria, e ela falou, né, sobre esses avanços e o desejo do Estado no sentido de haver um desenvolvimento sustentável, né? A intenção não é punir somente. É claro que quem não seguir tem que ser punido conforme manda a legislação, mas é a intenção que as pessoas se regularizem, quem tiver irregular, e que de agora em diante também que faça o certo, né? Siga a lei. Isso aí é até interessante a gente pontuar também que essas ferramentas e esses procedimentos, né? Isso vem devido a coisas assumidas pelo país a nível mundial, né, desses protocolos todos que são assumidos, né, de redução de desmatamento, de controle de desmatamento. Então, isso aí tudo vem gerando essas novas restrições que estão aí. Porque a gente... Descarbonização, porque, queira ou não, né, quando a gente mexe na parte financeira, realmente afeta muitas pessoas. Então, eu acho até que essa questão dessas normativas do BNDES, elas são bem válidas, sabe, assim, para coibir essas questões de desmatamento. Eu acho que podia ter uma adequação melhor, algumas coisas podem ser modificadas, mas é uma ferramenta que, do ponto de vista prático, ela realmente vai surtir muito efeito. Né? Laures, tem a circular 76 de 2023 do BNDES, que ela restringe ali o acesso a crédito a clientes com embargo vigente. Qual que é a intenção? Por que isso acontece? E é importante também a gente pensar aí nas instituições financeiras, né? Como que o BNDES fala assim, não estou pegando dinheiro do BNDES, estou pegando dinheiro ali do Banco do Brasil, do Santander, de outro banco, enfim, né? Não fazendo propaganda aqui para o banco. Mas acaba que esses bancos também têm uma relação, né? Pega ali uma parte desse valor para investimento, que parece que, quando a gente fala em BNDES, parece que é só investimento do governo no Brasil, mas indiretamente o governo investe por meio do banco e chega a outras instituições financeiras. Então é por isso que às vezes o produtor chega à instituição financeira para acessar o crédito e é barrado por meio dessa circular. E fala assim, mas o que tem a ver do BNDES? Minha relação nem é com o BNDES, né? Porque tem várias linhas de financiamento que vêm recursos do BNDES, né? E eles estão para qualquer linha de financiamento que chegue com recurso do BNDES, eles vão fazer esse cruzamento de dados e não vão fornecer o crédito, né? É bom ressaltar, né, que nessa questão dessa instrução normativa, que é a 76 de 2023, ela entrou em vigor agora em 2024, em março de 2024, né? As coisas estão acontecendo agora, né? Que o pessoal está indo pegar o crédito e vão estar restrito, né? Como você explicou, né? Ela vale para o CPF ou CNPJ, né? Porque pode ser pessoa jurídica. Se tiver uma restrição, essa normativa deles fala assim, se tiver uma restrição no seu CPF, pode ser no imóvel que você tem lá no Amazonas, numa chácara que você tem lá, mas se gerou um embargo naquele CPF seu, você tem outros imóveis no Brasil, aquela restrição vale para todos os seus imóveis, né? Antes o embargo era só para a área que está embargada, para o imóvel. Hoje não, hoje digamos assim que o embargo está para o CPF ou o CNPJ da pessoa que sofreu o embargo. E aí realmente é um caso bem complexo, sabe? Até assim, pra gente como advogado, é algo que nos aflige, né? Porque se a gente pensa quando tem uma área embargada, o embargo tem que surtir efeito somente ali onde está irregular.
E aí a gente vê aí uma atuação das instituições financeiras por diversas razões que acaba ampliando o embargo para áreas que não tem relação, que a área está regular. E isso é, assim, para a gente, do ponto de vista jurídico, pensando em segurança jurídica, é um ponto que tem que ser questionado porque você impede que outras propriedades cumpram a sua função social. Propriedades que estão produtivas sem nenhum problema por conta de uma irregularidade de CPF que está alcançando. Então, assim, tem que pesar ali na balança se o benefício está sendo maior ou se está causando mais prejuízo. É como eu te falei, né? Assim, são importantes essas ferramentas, mas elas carecem de ajustes, né? Eu acredito que eles vão ajustando isso ao longo do tempo. Na questão dos assentamentos, a gente até trabalhou com o pessoal lá em Brasília e no mês passado soltaram uma nova instrução do Conselho Monetário Nacional, começou a valer dia 30 de agosto agora. Ela, no caso de assentamentos, né, não vai valer produtor, eles vão individualizar o caso do embargo realmente para o local onde que está o embargo, mas isso não é válido para o caso dos produtores. E essa questão dessa normativa do BNDES, essa 76 de 2023, ela tem mais um detalhe, né? Porque ela trabalha com os embargos do IBAMA, né? Ela é específica para embargos do IBAMA. E hoje o processo de regularização para você tirar um embargo do IBAMA, porque tem uma nova instrução normativa deles de março agora, que ele é bem trabalhoso, sabe? Primeira coisa que eles exigem lá é que tenha o CAR analisado. Né? Isso aí já vai ser um trabalho danado, porque a gente sabe que as OEMAs, de um modo geral, ainda não conseguiram fazer essa análise dos cadastros ambientais rurais dos imóveis, né? Eu não sei o dado atualizado, mas aqui em Goiás acho que nem 5%. Então, isso dificulta. A gente atua aí também nessa parte, a gente pede prioridade na análise nesses casos. Em geral, as secretarias nos estados aí que a gente atua até que tem atendido, tem feito a análise. Mas é uma dificuldade. Quando a gente vai ali para a região da Amazônia Legal, é muito complicado por a questão da aquisição mesmo, de uma outra propriedade. Aí, às vezes, analisa o CAR, começa ali e você não consegue dar sequência por documentação, não está em ordem, as áreas que aparecem assim para venda não estarem aptas ali para fazer a compensação e finalizar, porque tipo, no IBAMA não tem, igual aqui no estado de Goiás, vamos supor assim, um ADAI, que você dá a entrada ali no procedimento e você consegue restringir, né, os efeitos ali daquele embargo. Então, enquanto você não termina o procedimento todinho, você não consegue desembargar a área. Então, isso gera, né, uma dificuldade muito grande, gera um obstáculo, mas acaba também forçando drasticamente, né, a pessoa a regularizar. Não, é por aí mesmo. Essas normativas vêm para fazer um processo de regularização ambiental mesmo, né? Para forçar o produtor, principalmente nessas áreas de desmatamento, a não fazer de forma irregular. E como que funciona a parte... Tem essas restrições, a pessoa chega lá ao banco, geralmente eles descobrem quando chega lá ao banco, né? Chega lá ao banco, opa, tem aqui uma área desmatada, e qual que é o próximo passo que eles têm que fazer para conseguir colocar isso em ordem? Certo. Aí tem duas situações distintas, certo? A gente falou da 76 de 2023, mas tem uma anterior, que é a 57 de 2022, que fala específica da questão do desmatamento, né? Como é que funciona essa questão, essa normativa anterior? Você vai lá no banco fazer um empréstimo, certo? O banco vai receber o seu imóvel, vai mandar para análise, porque, na verdade, essa parte não é feita nos bancos, né? Muita gente fica bravo com o banco, mas o banco é só terceiriza. Ele enfia lá, coloca os documentos dentro do sistema e vai para análise. E nessa questão do desmatamento, né, aí faz o cruzamento de dados com a base do Map Biomas, certo? A gente recebe lá, é gerado um relatório, o relatório vem mostrando o ponto do embargo, vem mostrando como é que era a área, uma foto da imagem antes e depois do desmatamento, e gera aquela restrição de crédito para aquela pessoa, né? Aí a pessoa, o que fala a normativa? Você tem duas situações. Primeiro, não é porque constatou o desmatamento que você vai ficar sem o crédito. O crédito vai ser negado só se o desmatamento for irregular. Porque o sistema do banco não tem acesso às licenças ambientais emitidas de desmatamento. Então, se você tem a licença ambiental, não, eu desmatei, mas eu desmatei com licença. Um negócio importante, muita gente acha que não pode desmatar, não pode fazer conversão de uso. É permitido conversão de uso de áreas passíveis de conversão. Você não pode fazer conversão em área de reserva, em áreas
de preservação permanente, unidade de conservação, mas em áreas passíveis de conversão pode ser feito. Mas tem que ter o licenciamento ambiental. Então, se você desmatou e você tem um licenciamento ambiental, você vai lá no banco, leva o seu licenciamento ambiental, eles vão subir também para o sistema, vai ser analisado. Se coincidir, né, porque a pessoa tem que desmatar dentro do polígono que foi autorizado. Se estiver dentro... Sai um pouquinho também. Se for dentro, o crédito é liberado. A outra situação, a pessoa desmatou sem licença, né? Aí ela tem que partir para aquelas partes corretivas. Aqui em Goiás, tem a ADAI. A ADAI regulariza aqueles passivos depois de 22 de julho de 2008. Né? Isso você faz pela ADAI. Antes de 22 de julho de 2008, você ainda tem que fazer pelo PRA do CAR. Né? Então, você vai ter que fazer a regularização através ou da ADAI, né? E a ADAI tem outro ponto de corte também, 27 de dezembro de 2019. Então, tem esses detalhes aí, assim... Quem for fazer regularização, quem for fazer regularização, procura alguém especializado na área, porque tem esses pontos de corte, digamos assim, também, né? Para fazer a regularização. Então, ou você vai para a DAI, se for 22 de julho de 2008 acima, ou você faz pelo PRA no CAR, se for antes de 22 de julho de 2008. Aí a do CAR ainda cai naquele problema da análise do CAR, né? Você depende da análise para gerar, para você fazer o PRA, para você regularizar. Assim, eu acho que uma área que as secretarias em gerais hoje, se elas puderem, falar assim, não, vamos desdobrar um esforço para isso, é a análise do CAR, porque querendo ou não, todo o processo de regularização ambiental, ela começa a partir dali, para entender cada propriedade ali de forma individual, onde que está a PP, onde que está a reserva legal, e como é um documento que é uma autodeclaração, e precisa ali de uma validação do órgão competente, enquanto eles não fizerem isso, vai ficar dando problema, vai chocar a sobreposição, né, de dados entre o que o produtor declara, entre o que aparece até na matrícula do imóvel, tem essas divergências, a gente pega muita matrícula antiga, que a tecnologia era outra, né, aí parece que a área é maior, mas lá de fato ela é menor. Então tem muitos problemas. Outro ponto talvez seria também essa integração, né, dos sistemas. Uma vez emitida a licença, igual eles acessam a plataforma do MapBiomas, ficar disponibilizado que tem a licença para evitar de gerar, assim, porque aí o produtor ele tem que tomar uma ação de apresentar uma defesa, isso toma um tempo, toma um dinheiro, e se faz uma integração maior ou há uma disponibilidade dessas informações, o banco mesmo, antes de negar, já checaria ali que a pessoa tem a licença. Que é uma informação que eu não vejo que é uma informação de interesse particular, né? Informação de interesse público. Havendo isso, não teria essa problemática de restrição. Até a gente fez recente um pedido de revisão de um alerta de desmatamento na MapBiomas, e eles revisaram. Aí, tipo assim, como eles não avaliam se é legal ou ilegal, só apontam o alerta, imediatamente ele também, quem está comprando a produção do produtor, eles têm feito essas consultas também de forma terceirizada, igual do banco, e recusa ali de início. Aí a pessoa tem que ir atrás, montar processo, juntar documentação e apresentar defesa toda vez. E acaba gerando uma coisa assim, que muitos clientes que assim, são mais certinhos, que tira a licença, faz tudo organizadinho, fica com aquele status parecendo que ele está andando irregular, que ele está desmatando, que ele está poluindo ali o meio ambiente. E aí tem uns que ficam, assim, no sentido pessoal, né, ficam incomodados com isso. Então, acho que se a gente avançar também numa integração, não às vezes do sistema, mas da comunicação, eu acho que isso também vai ser um benefício para o processo como um todo, né? A gente pensando ali na importância da atividade e do desenvolvimento sustentável. É verdade. Essa integração, assim, ela é um pouco complexa porque cada estado tem um modo diferente de estar subindo. Então, tinha que ter uma integração de todas as OEMAs no Brasil com o sistema, que é o que eu tô falando. O processo de validação nem é feito pelo banco, né? Vai para o sistema lá em Brasília, eu acho, eles fazem um cruzamento de dados com o MapBiomas, acionam o MapBiomas, então tinha que ter, assim, uma integração do sistema do MapBiomas com essa parte de todas as OEMAs para subir as autorizações de desmatamento para eles fazerem esse cruzamento de dados. Gente, né? O que são as OEMAs? As OEMAs são as organizações estaduais de meio ambiente, né? É chamado assim, porque a gente tem a nível federal, a gente tem o IBAMA e o ICMBio, que trata a nível federal dessa parte ambiental. Nós temos o que é chamado de OEMAs, que são as estaduais, né? Aqui no caso é a SEMAD, né? No caso aqui é a SEMAD, né? Às vezes
um CNPJ ali à parte mesmo, um instituto, Isso, outra forma que o Estado organiza para fazer essa gestão ambiental do Estado isso, e dos municípios. isso. Uma coisa interessante a respeito da DAI, né, é porque a DAI também ela é declaratória, né? Tomar muito cuidado na hora de preencher a DAI, procurar assim, pessoas que realmente entendam do assunto para preencher, porque até esses dias atrás a gente teve uma reunião lá na OAB, que a Cristiane da SEMAG esteve apresentando, né? Ela fala assim, a gente tem que tomar cuidado, porque muita gente acha assim, vou fazer a DAI, vou regularizar, porque tem prazos posteriores para você fazer, se você for cumprindo, né? Só porque, pelo até que a Cristiane colocou, né? No final, se você não estiver cumprindo, dependendo dos casos, o valor da multa pode chegar até 2% do valor do imóvel. Então, não é um negócio que você vai declarar, porque você regulariza de imediato. Pensando no resultado próximo agora, né? Tem que tomar cuidado, fazer direitinho, né? Eu falo assim que a DAI é bem próximo de quando a gente vai firmar TAC com o Ministério Público. Fala assim, não, vou assinar aqui que vai liberar, mas você vai conseguir cumprir aqueles termos? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está pactuando, o que está informando, para evitar que lá à frente você não consiga cumprir e você vai ficar numa situação ainda mais delicada do que se não tivesse feito. Porque se não tivesse feito, você teria outras formas ali de defesa, mas como você assumiu esse compromisso, a situação muda, né? Exatamente, é o que eu tô falando. Procura alguém especializado, vai fazer análise, vai ver o que você vai ter que fazer, os prazos que você vai ter que fazer, porque isso é monitorado. É o que eu tô falando. E hoje o monitoramento, a pessoa não precisa de ir lá no imóvel para estar fazendo o monitoramento, né? E tomar muito cuidado, porque as penalidades podem ser grandes. Inviabilizar, né, a atividade. Laurence, agradeço aqui a sua participação. Você deseja acrescentar alguma informação, deixar alguma mensagem para o pessoal que vai estar nos acompanhando? Não, só agradecer mesmo, Tânia, pelo convite, tá certo? A gente lá no INCRA, a gente está à disposição, não só de vocês, como da população em geral. O nosso telefone lá é o 62-3269-1745. Pode entrar em contato, ele é o WhatsApp também. O pessoal do campo precisar de auxílio lá, a gente está à disposição para atender, tá certo? Certo. Muito obrigada, Laurence, e até o nosso próximo episódio.